Olá, prepinautas! Vamos para mais uma aula. Por quê? Porque o mundo gira, é porque nós teremos a nossa aula de geografia. A aula de hoje também tem a ver com a aula anterior, né? São questões populacionais, mas voltado para os movimentos migratórios no mundo. Só para que vocês deem uma olhada, separei algumas títulos de notícias, né, sobre o que está acontecendo, até mesmo aqui no Brasil, certo? Então, fontes do governo são até atuais, 2024, né? Ó, fluxo migratório no Brasil foi de 2,3 milhões de pessoas em 14 anos. Então, isso ocorre aqui no Brasil também. E aí, pessoal, vamos para lembrar alguns conceitos importantes. Migração. Então, migração corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, trocar de estado, região, até mesmo de domicílio, certo? Não pense que migração somente é grandes deslocamentos. Pode ser pequenos deslocamentos. O ato de migrar faz o indivíduo virar um emigrante ou um imigrante. Isso é importante também a gente saber, tá? Então, emigração tem a ver com o movimento de sair do seu país de origem. Então, os emigrantes são aquelas pessoas que deixam o seu local de origem e, dentro da visão das pessoas que estão no seu país de origem, aquelas pessoas que saem são os emigrantes, certo? Elas se afastam. E os imigrantes, é aquela que, para onde elas vão, aonde elas vão chegar, o destino final. Então, naquele local, elas são imigrantes, certo? Então, isso é importante, né, esse conceito vocês estarem sabendo. Bom, eu deixo aqui essa imagem, é uma imagem chocante, né? As migrações, elas podem ocorrer ou podem ser geradas por diversas necessidades, certo? E sempre está vinculado, né, a um contexto socioeconômico global ou nacional ou regional. Pode acontecer de tudo. Pode estar ligado a causas econômicas, às razões políticas, étnicas, religiosas e vou colocar outra aqui, hein? Ambientais, tá? A migração ambiental. Então tem locais que, principalmente no Pacífico, aquele Pacífico insular, algumas pessoas estão deixando os locais porque o mar está subindo e tem que sair da onde mora, certo? Então, a migração também ambiental é importante. E aí, gente, as expulsões, né, os grandes movimentos migratórios no passado, né, tinha algumas razões voltadas políticas, étnicas e religiosas, né? Isso sempre aconteceu, principalmente antes da criação dos estados modernos. Estou falando lá século XV, século XVI, até mesmo nesse período, vocês já devem estar estudando em história, né, principalmente na Inglaterra e na França, aquelas guerras religiosas, aonde muitas pessoas fugiram dessas guerras e foram para um outro território, um outro continente que tinha acabado de ser descoberto, né, que era a América. Muita gente da Europa foi para, principalmente ali a América do Norte, né, por causa do clima, morar lá, para fugir do que estava acontecendo na Europa. Tá? No final do século XV e início do século XVI, a expansão comercial europeia, já estudamos, né, mercantilismo, depois vem
a Revolução Industrial, com o capitalismo industrial, né, muitas conquistas de países, principalmente dos novos territórios. Isso fez, né, basicamente, algumas migrações espontâneas, outras forçadas. As espontâneas visavam o povoamento de várias regiões do mundo conquistada pelos europeus. As forçadas, né, principalmente aquelas pessoas que eram capturadas, os escravos, né, ou foram transferidas para outros continentes. Né, um exemplo que eu dou é ali a Austrália, que era um continente, era um país prisional, né, para a Inglaterra. Então as pessoas que eram muita gente condenada ia para a Austrália. Tá? Então só para que vocês conheçam o passado dessas questões migratórias. Já no século XVIII, início do século XX, houve maciçamente, né, uma migração principalmente para a América e Oceania, certo? O Japão mesmo, no início do século XX, uma crise econômica muito grande, e eu separo aqui o navio Kasato Maru, que foi a primeira vez que os japoneses chegaram aqui no Brasil, a partir de 1908. Então todos os descendentes, né, grande maioria aí que tem uma linha asiática, com certeza veio desse navio aí. Tá? E é aquele negócio, né? Muitas migrações ocorrem em situações de opressão e perseguição. E aí tem os refugiados, né? Pessoas que se encontram fora do seu país por terem sido perseguidas por diversos motivos étnicos, religiosos e políticos, os refugiados. Nós temos um grande exemplo aqui na fronteira do Brasil, né? Aonde o Exército tem uma grande participação, né, numa atividade de receber os refugiados, principalmente da Venezuela, tá? Que é a Operação Acolhida. A gente vai ver mais à frente. Eu coloco aqui esse quadro, né, em termos de migrantes internacionais, e a gente verifica que a grande parte, né, busca sempre alguns países que aparecem, que têm melhores condições. Né? Isso tudo, né, esses deslocamentos, foram facilitados pela globalização. Né? A globalização, aonde teve um grande avanço no transporte e nas telecomunicações, né? Reduziu o preço do custo, e o avanço da internet e das telecomunicações fez com que vários locais que têm uma qualidade de vida bem melhor do que onde algumas pessoas moram, tenham acesso e com isso buscam esses lugares, certo? Outro motivo também desses deslocamentos são as disparidades econômicas entre os países, né? Países desenvolvidos com qualidade de vida e países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos com grandes problemas estruturais na área de saúde e na área de educação, que acaba afetando principalmente a questão de emprego e a questão de rendimento, né? E a qualidade de vida. Então, alguns polos de atração, o grande polo de atração, Estados Unidos, depois vem a União Europeia, alguns países, né, Catar, Emirados Árabes Unidos e alguns países do Sudeste Asiático. Né? Mas os Estados Unidos é o país que as pessoas buscam mais. E a União Europeia fica mais em virtude, né, do pessoal aqui da costa da África. Né? Tem alguns países na África com guerras civis, problemas religiosos, e aí fica mais fácil buscar a Europa, certo? Gente, espaço Schengen na Europa. A gente ainda não estudou o bloco econômico, mas dentro da União Europeia
tem, né, o que a gente chama de espaço Schengen na Europa. É, as pessoas, né, os países que fazem parte do espaço Schengen, e não são todos os países da União Europeia, tá? Não são todos os países que participam desse espaço Schengen, ela tem livre circulação, tá? Elas podem até mesmo morar, trabalhar. Foi por isso que foi unificada a moeda, né? Saiu a moeda, o euro, nesses países, é a moeda de circulação. Então, quem é membro da União Europeia e faz parte também do termo do espaço Schengen, a população pode se locomover tranquilamente, não tem que passar pela alfândega, essas coisas todas, certo? O espaço Schengen, né, como dá essa livre circulação, né, é muito utilizado aí para atos terroristas, principalmente na Europa. Tá? Então já falei, né, que as pessoas buscam principalmente aí uma vida melhor, principalmente na parte econômica, e esses deslocamentos, na verdade, às vezes assim não acabam se tornando problema para aqueles países que recebem, e isso acaba tendo problemas econômicos, né? Porque às vezes o país não está pronto para receber tanta gente. E aí o que a gente vê agora? Um controle maior desse fluxo migratório, né? Principalmente na União Europeia, né? Onde os países são mais desenvolvidos. Um aumento do xenofobismo, né? Muito imigrantes desempregados, porque, gente, é aquela loucura. Às vezes não podemos culpar nenhum nem outro, né? A vida vai ocorrendo, aquelas pessoas vão passando necessidade, vão buscar uma vida melhor, certo? E às vezes naquele lugar que eles acham que vai ser uma vida melhor, não são bem recebidos e às vezes não melhora. Novos migrantes, só para vocês terem uma noção, né? Temos aí as migrações circulares, aquelas pessoas que vão trabalhar, vão estudar e depois retornam, certo? Eu separo aqui o Marrocos, que fica ali bem ao norte da África, próximo ali ao Mediterrâneo, o Estreito de Gibraltar, recebe muitos imigrantes da África subsaariana, né? Por quê? Porque fica fácil de atravessar ou migrar para a Europa e até mesmo chegar nos Estados Unidos. Migrações empresariais, né? Com essa dinâmica das transnacionais, muitas pessoas vão a trabalho, né? Já essa flexibilidade das transnacionais, principalmente em virtude dos fatores locacionais que nós já vimos. A diáspora é sempre tem comunidades que se formam fora do país e que apoiam outras pessoas que estão chegando daquele país, certo? Então, basicamente é isso. Muita gente, em virtude principalmente do controle rígido das autoridades dos países que vão, né, controlar a migração, essas pessoas retornam. Mas muitos migrantes, como vão lá estudar, né, retornam mais qualificados, e isso vai gerando mais riqueza dentro do seu país de origem, certo? Também tem a questão das remessas financeiras. Isso acontecia muito aqui no Brasil. Tinha uma cidade chamada Governador Valadares, onde várias pessoas iam para os Estados Unidos, até mesmo engenheiros, pessoas com nível superior, que lá começaram a trabalhar com trabalhos que não queriam fazer aqui, mas lá fazem, né?
limpar banheiro, ser empregada doméstica, e com isso mandava dinheiro de volta para o Brasil. Essas remessas financeiras são importantes não para vários países que remetem imigrantes para outros locais. Tá? Também aqui mulheres na migração, tem se notado aí a participação feminina nesse processo, principalmente em alguns países que estão em guerra, né? O homem fica em guerra e a mulher foge com a família, né? Isso está acontecendo aí pelo mundo. Os desafios são enormes, né? Impedir as migrações ilegais. Impedir as migrações ilegais é porque tem pessoas que, assim, não conseguem, estão sendo perseguidas, têm que fugir, às vezes pagam pessoas essas pessoas que fingem que vai cuidar para fazer a migração, só querem o dinheiro, colocam elas em qualquer situação, né, atravessar mares, locais desertos, e essas pessoas acabam morrendo. Há um controle muito grande agora das fronteiras. É, Antes da pandemia, o assunto em voga era essas migrações ilegais, né? Aí chegou a pandemia, mudou, mas está ocorrendo bastante. Então, essas migrações ilegais, né, cria-se várias redes clandestinas, né, tráfico de mulheres, escravização de pessoas, contrabando, tudo através de documentos falsos. E, como eu já falei, né, é, isso cria uma crise humanitária, principalmente para os refugiados, e um aumento da xenofobia, né? Dessa coisa das pessoas conservarem sua cultura e não aceitarem a cultura que está vindo de fora. Isso está acontecendo muito na Europa, principalmente. Refugiados, tá? Aquelas pessoas que se encontram fora do seu país, né? Já até falei sobre isso aí. Tá? Peguei um mapa aqui da ONU, certo? E aí a gente vê, aqui nós temos um grande problema aqui na América do Sul, né? Que é na Venezuela. E aqui no Oriente Médio, principalmente na Turquia, né? Onde tem algumas guerras civis e uma situação política bem instável. Aí eu separei aqui alguns lugares aonde temos problemas, né? Na África, na Líbia, principalmente depois da queda do Muammar Sadat, né? República do Congo, Sudão do Sul, no Oriente Médio nós temos o problema da Síria, do Iraque, continuamos ainda com um grande problema no Afeganistão e no Iêmen, e a Europa temos o problema da guerra da Ucrânia e da Rússia, certo? Ásia, alguns conflitos, não tanto, mas aí eu separo aqui Paquistão com a Índia, tem um, um conflito assim que dá problema de imigração, né? Às vezes as pessoas têm que sair do seu local aonde moram. Já falei sobre os refugiados venezuelanos, um trabalho que é feito pelo governo brasileiro e é aonde o Exército atua fortemente, né, apoiando a estrutura, né, dessa atividade. Vários militares fazendo esse trabalho, né, acolhendo e, mais importante, é um trabalho que é reconhecido internacionalmente. Tá? E eu tenho certeza que em breve vocês estarão aí nessas atividades. Então, ainda a Operação Acolhida, só para que vocês possam ter
noção desse trabalho, 5 milhões de pessoas, o número de venezuelanos que deixou o país. É muita gente, certo? Então é um trabalho assim muito bacana. Conheço os colegas que foram para lá e contaram aí a situação do povo venezuelano. Tá? Então, como eu já falei, foi elogiada pela ONU, tem toda uma divisão, toda uma função, o espaço reservado para essa operação. Agora, refugiado, gente, nem sempre tem uma operação acolhida pelo mundo. As pessoas sofrem, elas perdem, né, todos os seus direitos, vivem em situações subhumanas, certo? E ainda tem que se passar por diversos problemas. Uma delas é a xenofobia, certo? Então, só para que vocês possam observar, né, em junho de 2015, como é que era o fluxo. Vocês veem que muita gente saindo do norte da África, atravessando o Mediterrâneo, ou indo para a Espanha, ou indo para a Itália, para poder ter acesso. Alguns ainda chegavam aqui na Grécia, ou vindo aqui pela fronteira seca, né, daqueles países ali do Oriente Médio que estão em crises políticas instáveis. E aí, além de tudo isso, ainda tem o apátrida. Você sabe o que é uma apátrida, né? É aquelas pessoas que não têm pátria, por algum motivo, né? Às vezes os motivos são os mais variados. Eu vou deixar aqui para depois vocês darem uma lida, tá? Para que a aula não fique muito pesada. Mas, assim, vocês vejam aqui que para se tornar apátrida pode, pode ter diversos motivos. E isso tem grandes reflexos na vida da pessoa, tá? É, ela pode ser por lacunas de leis, falha em reconhecer os residentes de um país, conflito de leis entre países, discriminação de grupos étnicos, perda de nacionalidade, como a gente viu ali, simplesmente o presidente falou que não tem, e outros motivos. Né? Então a pessoa ela não consegue ter documento, ela não consegue se mostrar para o mundo. E aí, né, muitas delas se tornam refugiados, é um grande problema. Tá? Então aqui mais um pouco sobre a questão do apátrida, tá? Então, mas basicamente é o que? São milhões de pessoas que vivem sem direitos legais e serviços essenciais. Elas não existem. Né? Como é que elas vão no hospital, né, de repente? Ah, tudo bem, qual é o seu nome? Beleza. CPF, não tem CPF, não tem nada. E aí fica complicado, certo? Vamos lá, pessoal. Entramos aí na nossa fase de exercício, né? Então, e uma questão da SpaceX, né? União Europeia, falando que recebe vários imigrantes das suas ex-colônias, tá? E também do leste europeu. E aí ele fala sobre a questão imigratória na Europa, especialmente na União Europeia, podemos afirmar que. Gente, a letra está um pouco pequena, então vamos para o próximo slide. Agora sim ficou bom. Então vamos lá. O espaço Schengen, constituído, dentre outros, por todos os países que compõem a União Europeia, foi implantado por um acordo em 1985 e prevê o fim do controle das fronteiras e livre circulação de pessoas entre os países membros. Então, tá certo ou tá errado isso? Olha só o que ele fala. Que o espaço Schengen é, é constituído, né, dentre outros, por todos os países que compõem a União Europeia. A gente viu que não são todos os países da União Europeia que fazem parte do espaço Schengen.
Então já está errado. E aí vamos fazer aquela brincadeira, né? Brincadeira não, aquela jogada das questões. Então eu já sei que a 1 está errada. Não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, não pode ser a letra C. Então é a letra D ou a letra E. Se a gente acertar, verificar aqui o 2 ou o 3, a gente já mata a questão. Por si só, eu já sei que o 3 está correto. Olha só, hein? Eu já sei que o item 3 está correto, porque eu já limitei A, B e C. Agora eu fico com D e E. O D e E tem o item 3, então o item 3 está correto. Eu preciso saber se o 2 está correto, né? Se o 2 estiver correto, vai ser aqui. Não tem para onde fugir, certo? Então vamos ver aqui. A livre circulação de pessoas entre os países da União Europeia tem se mostrado um problema. Por isso, os países membros tentam impedir qualquer fluxo imigratório, uma vez que quem consegue entrar em um dos países do bloco pode circular livremente pelos demais. É verdade, você entrou, o país faz parte do espaço Schengen, a pessoa entra e ela pode circular em toda a Europa. Né? Eu sempre gosto de associar as coisas com futebol. A gente vê lá a UEFA Championship, né? Lá o Real Madrid, Manchester City, PSG. Então, quando tem um jogo PSG e Real Madrid, o camarada da França, se o jogo for na Espanha, ele não precisa passar na alfândega. Ele pega o trem, entra na Espanha tranquilamente, vai lá no Santiago Bernabéu, assiste o jogo e depois ele volta, certo? Então, essa informação também está incorreta, porque o pessoal do espaço Schengen não tem problema nenhum, certo? Não tenta impedir qualquer fluxo imigratório, desde que o país pertença à, à União Europeia, ao espaço Schengen. Tá? O que tem o problema é o pessoal que não é da União Europeia, certo? Então está errado. Vamos ver. Então o 2 a gente descobriu que está errado. Então a gente sabe que o 3 está certo. Em virtude da imigração magrebina, ali do Maghreb, do norte da África, uma das principais comunidades muçulmanas na União Europeia encontra-se na França, e sua presença funciona como pretexto para campanhas políticas de cunho xenófobo. Isso realmente está acontecendo, tá certo? O 4, do ponto de vista econômico, o fluxo de imigrantes tem impactos positivos, pois ameniza o processo de envelhecimento da população. Você lembra que a gente estudou na aula anterior, né, e principalmente nesses países da Europa, a taxa de fecundidade está muito baixa. A Alemanha está usando muito isso aí, dando cidadania para várias pessoas de outros países. Lógico que tem uma contrapartida, certo? Para quê? Para amenizar esse processo de envelhecimento. Eu sempre, né, voltando ali para o futebol, você pega a seleção da Alemanha da década de 80, aí você via lá aquele pessoal brancão, aquele negócio todo, e hoje você pega a Alemanha hoje atual, né, dos últimos anos, você primeiro você verifica o nome, os nomes diferentes que não são alemães e a própria visualização. Já tem o pessoal mais moreninho, né, o pessoal com mais melanina, o pessoal mais com cara de árabe, né, lá ali do Oriente Médio. É uma outro tipo de seleção. Isso faz bem, lá no caso, para a Alemanha, porque mantém a sua estrutura econômica pujante, certo? Então tá certo. Os fluxos migratórios têm grande impacto demográfico na União Europeia, visto que a maior parte do crescimento populacional do bloco não decorre do crescimento vegetativo, mas sim dos saldos migratórios. Isso é verdade. A gente viu que a taxa de fecundidade na Europa é muito baixa. E para que eles se mantenham uma população
economicamente ativa, eles estão se utilizando principalmente, né, da migração. E com isso nós temos, tá certo? Então tem a letra E. A gente vai para uma outra questão. Também, ó, aí eu sempre separo aqui, ó, o deslocamento da população, conhecido como migrações, pode ser gerado por necessidades internas dos próprios grupos populacionais ou por fatores externos. Geralmente estão vinculados a um contexto socioeconômico global, a um contexto nacional ou regional. Pode estar ligado a causas econômicas, razões políticas, étnicas ou religiosas. Eu vou aqui, está um pouco menor, então vamos para o próximo slide. Tá? Então vamos lá. Diversos fatores podem motivar as migrações, mas atualmente são os conflitos religiosos os maiores responsáveis pelos movimentos migratórios do mundo. Veja bem, temos problemas, mas o grande problema migratório é a fome e a guerra, certo? Então está errado. Países como Catar, Kuwait, no Oriente Médio, desde a década de 1970, transformaram-se numa zona de forte atração migratória, principalmente de imigrantes de outros países asiáticos, para trabalharem nos campos de petróleo ou não, né? E em áreas como a construção civil, comércios e transportes. Tá? Então isso é verdadeiro, né? Aquela última Copa do Mundo que foi no Kuwait, né, de 2022, boa parte das construções, de tudo que foi feito para a Copa, foi feito com os imigrantes, certo? Até porque são países muito pequenos e não tem uma população voltada principalmente para fazer esses trabalhos mais manuais, né? Então, utilizaram bastante. Então, tá certo. Se o 1 tá errado, então a gente elimina a letra A, elimina a letra C, elimina a letra E. A gente fica com a letra B ou a letra D. Então, o que vai pegar agora é o 3, se está certo ou se está errado. As baixas taxas de fecundidade, abaixo do nível necessário para a reposição populacional, e a necessidade de mão de obra não qualificada nos países europeus, tem posto fim a políticas migratórias restritivas nesse continente. Veja bem, hein? E agora, o que vocês acham? Está certo ou está errado? Atenção, né? Está errado. Né? A gente viu que, em virtude da baixa taxa de fecundidade, né, apesar de ter um alto controle, né, e precisar de mão de obra não qualificada, os europeus, muito pelo contrário, eles fazem políticas migratórias, né, para que aceitar esse tipo de população, certo? Não cabe todo mundo, mas eles não fazem, não são restritivos, né, para esse caso, né? Vamos ver, 4. Então a gente já sabe que o 3 está errado, e aí a gente já tem a nossa resposta, né? O 4. Os Estados Unidos são o país com o maior número de imigrantes internacionais atraído pelas possibilidades de emprego. Por outro lado, dos países asiáticos com a maior parte dos imigrantes que deixam seus países em busca de melhores condições de vida. Tá? Então, isso está certo. Uma das vantagens dos imigrantes em situação irregular é que consegue desfrutar do serviço de saúde e educação do país de destino, como qualquer cidadão. Bom, não vou nem comentar, a gente sabe que isso está errado. E com isso, nós temos a letra B de bola. Vamos lá, pessoal. Outra questão aqui da SpaceX: migrações internacionais são um fenômeno diretamente associado à esfera industrial. Durante o século XIX,
a Europa foi a mais importante zona de repulsão, de sair pessoas demográfica do globo. A Europa estava passando por fases, muitas guerras, certo? E com certeza não era um bom local para morar na Europa, principalmente em alguns países. E esse fato é importante, né? Em virtude das crises, muita gente saiu, né, no século XIX, principalmente para a América, América do Norte, até mesmo o Brasil recebeu, né? Século XIX, final do século XIX, né, fim da escravidão aqui no Brasil, estávamos no ciclo do café, então foi, né, veio muito italiano, muito alemão para cá, mas principalmente italiano, né? Então essa informação está correta. Correta, nós temos a letra C, D, né? Então ou é a C ou é a D. Tá? Atualmente, a União Europeia, em sua totalidade, configura a maior zona de atração de fluxos migratórios do mundo. A gente viu que não é verdade, né? Que é os Estados Unidos o maior fluxo. Então, o 2 está errado, a gente elimina a letra C, já temos a letra D. Você vê que é uma questão que requer uma leitura, mas às vezes eles facilitam na resposta, certo? Então nós já sabemos que é a letra D, o item 3, grande parte das migrações internacionais da atualidade tem causas econômicas. Ok, né? Certo. 4. No atual período da globalização, assim como o capital, os fluxos migratórios fluem sem empecilhos através das fronteiras nacionais. Bom, na globalização diminuiu o protecionismo, tudo, mas isso é para o comércio. A gente vê que essas questões migratórias, apesar de alguns países europeus terem seus programas de receber, eles estão fechando a sua fronteira. Tá? Então é errado. A África do Sul, importante economia industrial da África. A África do Sul foi colonizada pela Inglaterra, né? Teve aquele problema do apartheid, mas é um país bem desenvolvido, faz parte do BRICS, né? Faz parte do BRICS. É um país que recebe significativos fluxos migratórios de fundo econômico do continente, né? É o país mais desenvolvido. Então, essa informação está correta. E aí a gente tem a letra D de dado. Uma outra. Aí a gente sai um pouquinho, né, daquela coisa da SpaceX. E vamos ver aqui. Então, essa questão tem a ver aqui com essa gravura, que é uma gravura que é uma. Não é real, né? Do Grito. Esqueci o nome do pintor holandês que tem aí. E aí um outro pintor fez uma correlação, né, sobre essa questão da migração. Então vamos lá. Os refugiados fazem seu deslocamento com foco apenas na busca de melhores condições de vida. É apenas isso? Né? Às vezes os refugiados eles fogem porque eles são perseguidos, mas eles querem se manter no seu país, eles têm que sair. Né? Mas não é, eles querem ter liberdade de expressão, não é somente condição de vida, certo? Então está errado. O 1 errado, eliminamos a letra A, B. A e B já não são. A realidade dos refugiados da América Latina difere da realidade dessas pessoas no resto do mundo, pois naquela região não encontram apoio dos estados e das sociedades onde se instalam. Caramba, e aí, gente? Certo ou errado? Também está errado.
né, um grande exemplo dos refugiados aqui na América Latina, e o Brasil é um país que recebe bem os seus refugiados, até mesmo está recebendo o pessoal lá do Irã, da Palestina, certo? Aqui na América Latina recebe bem sim, tá bom? Então está errado. Então o 2 errado já não é a letra A, certo? A releitura de Eduardo Cobra, foi o cara que fez, né? Tem uma mulher aqui com uma criança e um camarada aqui, um policial com um cachorro, né? Não sei se vocês estão vendo isso aí. Ao lado pode ser interpretado como mais um grito de socorro por conta dos direitos humanos violados pela perseguição por raça, religião, pertencimento a um grupo social e político e pelos conflitos armados, né? Então, a gente viu que as causas da migração, principalmente aquela migração forçada, né, na atualidade tem esses aspectos. Então, tá certo. Síria, Afeganistão, Sudão, Venezuela são exemplos de países que geraram grande número de refugiados, né? Na Síria, temos lá tivemos aí, estão em guerra civil até hoje, né? Que tem lá o Bashar al-Assad, que é principalmente aliado da Rússia, que o mantém, né? A OTAN bombardeou várias coisas e aí tem várias milícias, então está uma situação muito complicada. O Afeganistão, os Estados Unidos passou lá 10, 15 anos, largou lá o Afeganistão, voltou o Talibã. Sudão do Sul é um país novo, com grandes problemas, conflitos, que a gente vai ver quais são os da África. Venezuela por questões políticas, né? Principalmente pelo regime ditatorial lá que existe. Então, isso é verdadeiro. 5. Entre os movimentos populacionais, o que melhor caracteriza os refugiados é a transumância, deslocamento sazonal em busca de melhores condições de vida. Bom, a gente até estudou isso agora, né? Transumância realmente é um deslocamento sazonal, mas não é em busca de melhores de vida, porque a transumância tem a ver com deslocamento de rebanhos, né? Principalmente acontece lá no Pantanal do Brasil. Então, está errado e nós temos a letra D de dado. Temos mais uma. Essa, como ficou muito grande, gente, a gente só vai colocar verdadeiro ou F, certo? Então, tem aí o texto falando sobre os deslocamentos forçados, tá? E falando aí a população dos apátridas. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Os grandes movimentos migratórios da atualidade são provocados pela falta de perspectiva nos países de origem, em função de problemas econômicos, intolerância política, religiosa, ascensão de ideias e práticas autoritárias, acrescido dos mais diversos problemas ambientais, que também é importante. Então, essa informação é verdadeira. As leis de imigrações vigentes no Brasil, com o objetivo de preservar os empregos, têm proibido a entrada de haitianos no país. Gente, o Brasil ficou numa missão de paz por 14 anos lá no Haiti, né? Criou um vínculo muito grande. E o Haiti, que é um país muito pobre, e quando o Brasil estava lá ainda teve um grande terremoto, já teve outro também, e aí detonou a infraestrutura do país. Então é uma miséria muito grande, tá? Mas é falso porque o Brasil não tem proibido a entrada de haitianos no país. Os historiadores consideram o primeiro grande movimento migratório a travessia do Mar Vermelho, protagonizada por Moisés. Olha só, hein? Essa informação ela é falsa, porque a gente sabe que a migração é muito mais antiga do que isso, né?
Temos lá estudos de milhões de anos atrás, quando, né, os hominídeos saem da África, cruzam a Ásia, cruzam a América através do Estreito de Bering, certo? Vamos lá, a Organização das Nações Unidas, por meio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, que tem como missão dar apoio e proteção a refugiados de todo o mundo, tem conseguido, em curto prazo, solucionar os problemas dos imigrantes refugiados, que saem de seus países em função de conflitos e problemas políticos. Gente, o problema da migração é muito sério e, lógico que é falso, porque não tem como a ONU, que hoje está fragilizada, certo? Dar proteção em curto prazo. É um problema, às vezes, eu acho que sem prazo nenhum, certo? E vamos para o último. De acordo com o texto, a questão migratória tem se revelado um problema humanitário, social e econômico crescente e em escala global. Tá? Então, isso a gente falou, isso é verdadeiro. E aí, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. E durante, né, as aulas presenciais, nós iremos fazer outros exercícios. Não esqueçam a sua preparação física. Ela é importante. A preparação intelectual é importante, mas a física também é importante, porque vocês passando, olha, tem que fazer barra, não vai ter jeito, tá bom? Grande abraço, pessoal. Até a próxima.